Olá, meus amigos, é um prazer recebê-los aqui no nosso canal. Hoje, para falarmos sobre mais um conto do escritor brasileiro Machado de Assis, Dona Paula, que foi publicado pela primeira vez no periódico Gazeta de Notícias em 1884 e posteriormente publicado em livro junto com outras histórias, no livro Várias Histórias, em 1896. Antes, porém, de continuarmos, eu gostaria de pedir aos colegas que, se ainda não são inscritos, que façam a gentileza de se inscrever no nosso canal e de nos acompanharem aqui no YouTube. Recentemente nós temos gravado vários vídeos, né, sobre obras curtas, sobre contos do Machado de Assis. Vou mostrar para vocês aqui a minha edição, que é Clássicos da Literatura, Contos Escolhidos. É uma coletânea de contos aqui com vários contos, alguns mais famosos, outros nem tantos. Mas numa edição de bolso bastante barata, bastante acessível. Deve custar uns R$ 10 em qualquer sebo aí, né? Ou um pouco mais, uns R$ 15 numa loja de livros. Essa edição aqui ela foi organizada pelo Roberto Alves. E o conto Dona Paula tem apenas algumas páginas, 8 páginas, nessa diagramação tranquila, que toma apenas alguns minutos de leitura. O narrador é em terceira pessoa, né? Ele é onisciente, ele sabe de tudo que aconteceu sobre a história. Eventualmente, existem diálogos entre as personagens. Essas personagens são apenas 3, nós podemos dizer, que é a Dona Paula, a sua sobrinha Venancinha e o marido dela, o Conrado, um jovem advogado. Mas, enfim, entrando na narrativa, a Dona Paula, né, ela morava numa chácara na Tijuca e resolveu fazer uma descida, né, na cidade, no Rio de Janeiro, coisa que ela fazia muito eventualmente, né, ela vivia mais recolhida, porque ela queria visitar a irmã e aproveitar para visitar a sobrinha também, a Venancinha. Quando ela chega na casa da Venancinha, encontra a jovem em prantos, né? Chorando copiosamente. Ela pergunta o que aconteceu e ela explica que havia acontecido uma briga com o marido, né? Com o Conrado, por motivos de ciúmes. O Conrado ficara enciumado em relação a outro rapaz que ela estava conversando, né? Num evento que eles participaram na casa de um amigo. Aí a tia Paula, né, a Dona Paula, resolve tentar emendar as coisas e fala, não, eu vou conversar com o seu marido sobre isso. Onde que é o escritório dele mesmo? É no mesmo endereço, ele é advogado, né, tem que ir ao escritório. A Venancinha confirmou e ela foi até o trabalho do marido. Quando chegou lá, ela foi recebida pelo Conrado, né, que já adivinhou qual era o motivo da visita. É, e eles entabularam a conversa e ele confessou que se excedera, né, com a esposa razoavelmente em alguns momentos da discussão deles, mas que de fato ela estava de paquera com outro rapaz, né? É, e que aquilo é inadmissível, né? Que se ela quisesse namorar, ela era casada, se ela quisesse namorar, paquerar alguém, ela que fizesse por conta própria. Aí a dona Paula, na verdade, ela põe panos quentes e fala que a sobrinha é uma jovem, né? E uma das características da juventude é a tolice, que não levasse a sério, etc, etc. E que é, conversaria com ela, na verdade, propôs uma solução que ela levaria a sobrinha para passar alguns dias com ela na chácara, no Tijuca. E lá ela colocaria a menina de volta no prumo. E o Conrado concorda, né, e tal, e eles ficam mais ou menos acertados. Na saída, a dona Paula comenta, aposto que está com ciúme de um rapaz que não vale nada. E ele, é um tal de Vasco Maria Portela. E quando ele pronuncia esse nome, a tia Paula, né, tem um arrepio na coluna, um frio na barriga, né, e fica extremamente incomodada com a pronúncia do nome, mas enfim, ela se compõe e deixa, né, o escritório do marido da sobrinha, passa lá na casa dela e a leva para a sua casa, né, para a chácara lá na região da Tijuca. E ela vai refletindo, né, Vasco Maria Portela,
que era um velho, não poderia ser esse velho, deveria ser o filho dele, porque esse velhote, que era embaixador, que havia recebido um título de nobreza recentemente, que estava na Europa, inclusive, foi uma paquera, né? Foi uma paixão, foi um amante da Dona Paula, né? Um caso que ela teve à sombra do casamento, né? E que despertaram várias lembranças nela, né? Então, ela, ela tem esse flashback, digamos assim, do seu tempo de juventude, onde que ela viveu essa paixão inconsequente, né? Uma paixão avassaladora, tumultuada com esse cidadão, que era um conquistador, e agora o fantasma da situação volta, né? Só que é para assombrar a família através da sobrinha. Mas enfim, elas chegam lá e elas conversam, né, a respeito da situação. E a, um belo dia elas saindo, né, inclusive o Conrado a visita, né, um dia, vai lá visitar depois de 9 dias, vai visitar a esposa e entra bastante frio, deixa a jovem bastante abalada, né, porque depois de tanto tempo ele não a perdoara, não superaram a situação. E ele deixa, né, ele vai embora, ela fica aos prantos, né, novamente, bastante incomodada, mas um dia saindo para o passeio, a Dona Paula e a Venancinha, a hora que elas estão próximas do portão, elas veem um cavaleiro se aproximar, um jovem bonito, né, bem composto, e a Venancinha firma a visão, dá um grito e se esconde atrás do muro. Então, o cavaleiro passa, né, só que a tia Paula observa a situação e chega à conclusão que de fato a menina está apaixonada por ele, né? Que aquele era o rapaz que ela estava apaixonada, e ela observa, né, a silhueta, né, a forma do rapaz e lembra muito o velho Vasco Maria Portela, né? Mas enfim, elas passeiam à noite, elas voltam, né? E durante a conversa, ela faz com a Venancinha, ele confesse tudo. Eles haviam flertado de fato, eles chegaram da Europa, ela conheceu ele nas corridas, encontrou com ele diversas vezes naquela vida de sociedade, né, que as famílias ricas de classe média viviam na época. Esse rapaz puxou papo com ela, conversou com ela, era um conquistador, né? Aquele estilo mulherengo, bom de papo. Falou que era a mais bonita do Rio de Janeiro, que quando estava em Paris ouvia falar dela, né? Aquele papo furado todo. Chegou a se declarar para ela, né? Mas eles não chegaram a consumar nada. Aí a Dona Paula, ela vê nisso aí, entendeu? O prelúdio de um problema. Então, ela, o que que ela faz? Com toda a sua fama, né? De viúva bem composta, né? De pessoa ética, né, bem resolvida, ela vai e passa um pito na sobrinha, né, digamos assim, de maneira bastante suave, né, enaltecendo as qualidades do marido e ao ponto da sobrinha se sentir constrangida, chorar, né, e depois se recolher. E aí, depois que a sobrinha vai se deitar e a Dona Paula fica sozinha, ela mergulha, né, numa profunda nostalgia. Ela tem recordações do passado, né? Daquele momento feliz e daquele momento intenso que foi o caso que ela teve, né, com o Vasco, né, com o Vasco Maria Portela, que foi uma paixão arrebatadora, cheia de altos e baixos, né? E o conto se encerra com ela tendo essa reflexão sobre o passado. Isso aí mostra duas coisas para a gente. A primeira é que, apesar de parecer que a sobrinha e o marido são os protagonistas, não são. Na verdade, a Dona Paula é a protagonista da obra, né? Ela tem até o nome dela naturalmente, apesar que a descrição tende a insinuar, né? O contrário. Mas o fato é que ela é a protagonista do conto e que, a outra coisa, é que sobre a questão da nostalgia, né? Da juventude. E coisa que você percebe só depois que você envelhece. Se você é jovem e está vendo esse vídeo, talvez quando você fique velho você lembre dele, porque quando nós somos jovens, as experiências que nós vivemos são mais coloridas, elas são mais intensas, né? Digamos que elas têm mais significado, mais impacto, né?
no nosso psicológico, né, nas nossas emoções. Ao passo que quando você envelhece, acho que até em razão naturalmente da sua experiência, né, dos problemas que você já viveu, das coisas que você já enfrentou, as coisas são um pouco mais opacas, né? Você vive menos emoções, esse tipo de coisa. Ou seja, porque você é calejado, ou simplesmente porque o tempo te mostrou que às vezes nós supervalorizamos essas experiências afetivas. Mas o fato é que não só a Dona Paula, mas todos nós, né, que somos mais velhinhos, né, já temos aí algumas décadas de vida, somos assaltados pela nostalgia, né? Por lembranças de momentos bons que nós vivemos na juventude. E ficamos tristes porque sabemos que nós não vamos, que eles não voltarão mais, que nós não viveremos nada parecido, né? Podemos até viver coisas parecidas, novas paixões, novas situações, novos desafios, mas muito provavelmente eles não terão o mesmo gosto que eles tiveram no passado. Tem um lado positivo, naturalmente, né, que você sofre menos com o impacto dessas situações, né, dessas emoções, que nem sempre são só positivos, principalmente no campo das paixões. Você perguntar a todo mundo que viveu paixões mais intensas na juventude, elas vão responder que essas paixões causaram, né, estragos nas suas vidas, né, digamos assim. É muito difícil você dizer que alguém teve viveu um amor, uma paixão, uma experiência afetiva completamente feliz. É sempre sobra um trauma aí de resquício, né? Mas enfim, nós encerramos aqui o nosso resumo, né? O nosso comentário sobre o conto de Dona Paula. Esperamos que vocês tenham gostado. E se tiverem gostado, novamente nós pedimos a gentileza de se inscrever no nosso canal, de curtir o vídeo, de nos acompanhar aqui, ok? Então, um grande abraço e até a próxima.